Eles dominam seu habitat e no oceano eles ocupam o topo da cadeia alimentar. No vídeo de hoje vocês irão descobrir um pouco mais sobre esses animais que são amados e temidos por muitos. Eu estou falando sobre os reis dos oceanos, os tubarões. Olá, o meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um Fatos Históricos. No vídeo de hoje nós vamos desmistificar o termo e a imagem pejorativos que esses animais receberam nos anos 90, muito por conta dos filmes que os retratavam como máquinas de matar assassinas que caçavam humanos. Não tem nada disso, pessoal, e hoje eu vou te provar que os tubarões são apenas animais que estão cumprindo o seu papel na natureza. Agora, o seu papel na natureza você já sabe, né? É o de deixar o like nesse vídeo e comentar bastante. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve aí, pô. Só assim você não perde nada e fica por dentro de um dos melhores conteúdos de histórias e curiosidades do YouTube. Toda semana um vídeo novo pra vocês. Obrigado pelo seu apoio. Tamo junto. Os tubarões não são assassinos que caçam os banhistas em praias, como foi mostrado em diversos filmes dos anos 90. Os tubarões nada mais são do que um tipo de peixe, pertencentes ao grupo dos condríquetes, ou seja, dos que possuem esqueleto predominantemente formado por cartilagem. Os tubarões fazem parte do mesmo grupo das arraias e quimeras. Esses três são os vertebrados vivos mais primitivos, com vértebras completamente separadas e mandíbulas totalmente móveis. Por pertencerem a este grupo, esses animais possuem algumas características marcantes, como por exemplo, a respiração branquial. Assim como todos os peixes, os tubarões são animais que respiram por meio de brânquias, que são estruturas ricamente vascularizadas. É nas brânquias que o oxigênio presente na água passa para o interior do corpo e que o dióxido de carbono, que está no corpo do animal, passa para a água. Esse tipo de respiração acontece na maioria dos animais aquáticos, como é o caso de alguns crustáceos, moluscos e peixes. Os tubarões possuem também um corpo hidrodinâmico, que auxilia sua movimentação no ambiente aquático, ajudando-o a quebrar a resistência da água. Outra característica desses animais é a ausência da bexiga natatória. Os tubarões não possuem uma bexiga natatória, que é uma estrutura relacionada à flutuabilidade. Para resolver essa questão, os tubarões contam com um fígado grande, que contribui com cerca de 25% da massa de seu corpo. Repleto de gordura, isso faz com que a densidade do animal diminua. Os tubarões também apresentam estruturas de captação de campos elétricos. Os animais, ao apresentarem contração muscular, fazem com que sinais elétricos sejam emitidos. E para a má sorte desses animais, os tubarões são capazes de captar esses campos elétricos, sendo, portanto, capazes de localizarem uma presa, mesmo que ela esteja escondida. Essa habilidade compensa outros fatores, como por exemplo a visão ruim. A maioria dos tubarões tem uma visão em preto e branco, e se adapta à luz nos ambientes para facilitar a visualização, é verdade. Mas isso não diminui o fato de que todos eles são míopes. Então, a captação de campos elétricos veio a calhar, não é mesmo? Os tubarões também podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Os tubarões capazes de botar ovos são chamados de ovíparos. Os que retêm os ovos em seu oviduto são os ovovivíparos. E os tubarões que são capazes de garantir o desenvolvimento do seu filhote no interior do útero são os vivíparos. Agora, falando sobre algumas espécies de tubarões, no Brasil são encontradas com facilidade na praia de Boa Viagem, na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, diversas placas com avisos de perigo sobre tubarões nas águas. As espécies que se fazem presente nas águas de Boa Viagem são os tubarões tigre e tubarão cabeça chata. Ambas as espécies são as principais responsáveis pelos ataques que acontecem no Brasil, mas em particular nas praias de Recife. Agora, uma observação muito importante sobre o cabeça chata. Essa espécie se adapta facilmente à água doce, e já houve relatos desse animal sendo encontrado até mesmo no rio Amazonas.
Agora, uma observação sobre essas espécies. O tubarão-tigre cresce em média 6 metros, podendo chegar aos 9, e sim, é considerado agressivo, ficando no top 3 dos mais agressivos, atrás do temido tubarão branco, que fica em segundo, e sendo liderado pelo seu vizinho de águas, o cabeça chata, que tem em média 2 metros, podendo chegar a 3 metros de comprimento. No Brasil, podemos encontrar outras espécies, já que cerca de 80 visitam o nosso litoral com frequência, mas apenas 12 são responsáveis por ataques a humanos. A maior concentração de ataques continua sendo no estado de Pernambuco. Das 80 espécies encontradas no Brasil, algumas são o tubarão-baleia, o tubarão-lixa, o tubarão-galha preta, o galha branca, o tubarão branco, o tubarão martelo, o tubarão raposa, o tubarão tigre e o cabeça chata. O próximo da nossa lista é o famoso tubarão branco, que pode ser encontrado na maioria dos oceanos, mas é encontrado com mais facilidade na costa sul-africana, sul-australiana e norte-americana. Até mesmo no Brasil, o espécime já foi encontrado. Este tubarão pode chegar a 8 metros de comprimento e passar com facilidade das 2 toneladas. O maior tubarão branco já registrado era uma fêmea, apelidada de Deep Blue, com 50 anos de idade e 6 metros de comprimento e pesando cerca de 2,5 toneladas. O tubarão branco pode viver em média 70 anos. E por incrível que pareça, o gigante dos oceanos é uma espécie ameaçada, pois constantemente ela é caçada para a retirada de suas barbatanas, que são utilizadas no preparo de sopas. A nossa lista continua com o tubarão-baleia, que sem dúvidas é o maior tubarão existente. Sua coloração é negra, com manchas brancas pelo corpo. O tubarão-baleia pode medir facilmente 20 metros de comprimento e chegar às incríveis 35 toneladas. Este animal, assim como as baleias, é classificado como um filtrador, se alimentando de pequenos organismos como plânctons, crustáceos, pequenos peixes e moluscos. Essa espécie de tubarão pode ser encontrada nas regiões trópicas do planeta, em águas quentes e temperadas. No Brasil, ele pode ser encontrado quase em toda a costa, sendo mais frequentes no arquipélago de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco. Arquipélago esse que está situado no Oceano Atlântico. Outras curiosidades importantes e interessantes sobre os tubarões são que, apesar de serem animais que se reproduzem de maneira sexuada, houve um relato de um tubarão-martelo fêmea que se reproduziu sozinho, sem a necessidade de um macho, em um zoológico nos Estados Unidos. A segunda curiosidade é que os ataques de tubarão são raros em grande parte do mundo. Para se ter uma noção, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que mais pessoas morreram entre 2001 e 2013 atacadas por cães do que em decorrência a ataques de tubarões. Agora, outra curiosidade sobre os ataques de tubarões: segundo alguns biólogos e pesquisadores de vida marinha, muitos ataques a banhistas são mal interpretados. O que acontece é que os tubarões demonstram muita curiosidade quando se deparam com humanos, mas como os tubarões não falam e nem têm mãos para nos tocar e tirar as suas dúvidas, a reação mais natural é a de nos morder, para descobrir realmente o que nós somos, pois para os cientistas, um real ataque de tubarão não te deixaria apenas com cicatrizes. No mínimo, você perderia um membro, e no pior dos casos, a vida. Agora, no caso dos surfistas, os animais tendem a confundi-los com tartarugas, quando os praticantes do esporte estão com braços e pernas na água. Tudo isso, somado ao alto grau de miopia do animal, dá a sensação que o que ele está enxergando é, de fato, uma de suas presas favoritas. Outra curiosidade muito interessante é que os tubarões apresentam um olfato bastante apurado. E não é exagero dizer que em algumas regiões é perigoso mergulhar no mar com alguma ferida aberta. Segundo o biólogo e exotecnista Daniel Pereira Rocha, isso ocorre devido ao formato e à fisiologia de seu nariz. Conforme o tubarão nada, a água flui através de suas narinas frontais. A água entra pela passagem nasal e passa por dobras de pele, cobertas por células sensoriais.
Ele afirma que, em alguns casos, essas células podem detectar até mesmo o menor traço de sangue na água. Um grande tubarão branco, por exemplo, poderia detectar uma única gota de sangue a 1 quilômetro de distância. Todas essas características tornam os tubarões seres únicos e com certeza os colocam como os reis do oceano. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu like e a sua opinião nos comentários. E não se esqueçam, para não perder nenhum conteúdo nosso, se inscreva no canal e ativem as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.